Olá, meu amigo, minha amiga. É muito bom ter a sua companhia no programa Teólogos. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Nós queremos que você conheça o texto bíblico, mas acima de tudo, nós queremos que você faça corretamente a vontade do Pai Celestial. Se você acessar as redes sociais que aparecem aí na sua tela, você poderá ter informações dos nossos convidados, dos nossos temas e algumas outras curiosidades. Caso você queira se aprofundar no estudo da Bíblia, visite o site biblia.com.br. Nesse site, peça materiais da Novo Tempo ou faça um estudo bíblico online. biblia.com.br. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, nós lemos: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Este texto bíblico sugere dois fenômenos muito importantes no estudo da Palavra de Deus: a revelação e a inspiração. No programa de hoje, vamos compreender o seu significado e a sua importância quando nos aproximamos do texto bíblico. Está começando o programa Teólogos. No programa desta semana, vamos estudar o tema do fenômeno da revelação e inspiração. E para isso temos dois convidados especiais. O pastor Emilson dos Reis, que é professor de teologia da Faculdade de Teologia do UNASP, Campus Engenheiro Coelho. Pastor Emilson, muito obrigado por estar aqui conosco. Pastor Emilson é escritor, além de professor, e ele tem várias obras. Eu estou vendo que o senhor tem aqui esta obra, Introdução Geral à Bíblia, da Revelação até os dias de hoje, esta edição revista ampliada. Pastor Milson, fale um pouquinho desta obra para nós, por favor. Esse é um livro-texto usado no seminário quando o aluno chega a se matricular. Como nós vamos ter muitas matérias bíblicas, esse volume aí e a disciplina em si, que tem o mesmo nome, tem a intenção de mostrar para o aluno o que é a Palavra de Deus. Então menciona como ela veio, a sua origem, quem a escreveu, fala sobre os copistas da palavra, os tradutores, sim, o processo de difusão dela no mundo, enfim, esses temas relacionados com revelação e inspiração. Muito bem, então está aí, amigos, é da editora Unaspress. Muito obrigado, pastor Emilson. O nosso outro convidado é o pastor Marcelo Dias, que também é professor de teologia no UNASP. Muito obrigado por sua presença conosco, pastor Marcelo. Eu sei que você também cuida do núcleo de missão. Eu tenho uma curiosidade, neste ano de 2017, que projetos vocês executaram em relação às missões ao redor do mundo? Nós temos os nossos projetos acontecendo sempre nas férias, em função dos alunos lá da universidade. Então, sim, em janeiro, alunos foram para um projeto no Amazonas, um no Peru, um na Grécia e um no Líbano. E agora, em julho, os projetos serão novamente no Amazonas e no Peru, mas também um na Bolívia com ensino médio, um em Moçambique com alunos principalmente de engenharia e um outro na Albânia. Então, são projetos que estão em várias partes do mundo. E qual a média de alunos e a quantidade de alunos envolvidos nesses programas todos, nesses projetos todos? Geralmente os projetos mais próximos aqui, com complexidade menor, a gente tem por volta de 20 alunos nos projetos. Uhum. E os mais distantes, mais complexos, então o grupo é um pouco menor. Eu diria por volta de 10 a 12. Muito bom, que bom, né? Isso significa um bom envolvimento e imagino a bênção que é tudo isso para os estudantes, né? Sabe o que tem surpreendido a gente ainda mais em tudo isso? É realmente o impacto que uma experiência como essa causa na vida desses jovens.
eles voltam de um projeto como esse com a sua fé reavivada, mas, acima de tudo, com um compromisso muito grande com o serviço ao próximo. E a gente brinca, às vezes, que é como se um bichinho picasse, e muitos desses agora querem se dedicar integralmente e querem voltar para um outro projeto, ou mesmo no seu contexto, na sua igreja local, eles começam a falar sobre isso e passar para outras pessoas a experiência. É por isso que o pessoal diz que uma vez missionário... Sempre missionário. Sempre missionário, né? Legal. Bom, vamos aqui entrar a nossa discussão de hoje sobre o fenômeno da revelação e inspiração. Pastor Milson, nesse primeiro bloco queremos falar das marcas distintivas da revelação de um modo geral e depois então entraremos na discussão bíblica. Falemos então primeiramente da revelação em seu aspecto progressivo. O que significa isso? Sim, a revelação que Deus faz para nós, ou talvez primeiro o que é revelação? Ok, vamos lá então. O que é revelação? Revelação é descoberta. Alguma informação que nós não tínhamos e Deus então a trouxe a nós de alguma maneira. Então, revelar é descobrir, é tirar a cobertura de algo que estava coberto. Ok. E Deus é um Deus revelador. Ele podia ficar escondido se Ele quisesse. Sim. Não saberíamos nada sobre Ele, mas Ele escolheu se mostrar, revelar coisas sobre Ele mesmo, sobre seus planos, seu propósito, seu caráter, enfim. E a revelação que Deus faz acontece de muitas maneiras, mas ela tem algumas marcas. E uma primeira marca é que a revelação é progressiva. Deus não nos deu toda a luz ou informação, revelação de uma vez só. Por quê, pastor? Bem, uma das razões é que nós não temos capacidade de assimilar tudo de uma vez. Mas o fato de a revelação ser progressiva não significa que nós vamos aprender aos poucos. Isso é verdade. Mas essa marca significa que Deus também revelou aos poucos. Nós aprendemos aos poucos, mas Deus também revelou aos poucos. Ok. Porque Deus podia ter colocado toda a luz de uma vez e a gente aprender aos pouquinhos, mas não é o caso. Isso fica evidente quando a gente estuda a Bíblia, os próprios personagens da Bíblia ao longo do tempo. Se a gente pegar, por exemplo, Noé. Noé, que aparece lá no livro de Gênesis, ele tinha conhecimento de Deus? Ele tinha, alguma coisa. No tempo dele não havia Bíblia. Não. Nada escrito. Então, o que ele sabia sobre Deus? O que vinha passando desde Adão, de geração a geração. Mas Deus apareceu a ele e deu informações que os antepassados não tinham. Claro. Deus disse, olha, eu vou destruir o mundo mediante um dilúvio. Lá no passado ninguém soube disso. Então ele tinha a revelação que os contemporâneos tinham, mas recebeu uma a mais. Se a gente continuar chegando, por exemplo, em Abraão, e ver os séculos depois Noé, o Abraão tinha toda aquela informação que Noé teve sobre Deus, mas agora o Senhor lhe apareceu algumas vezes e deu informação que os antepassados não tinham. Então Abraão tinha agora mais luz, mais revelação. Se você for agora, séculos depois, para Moisés, Moisés também sabia o que os antepassados sabiam, mas teve mais informação. E agora a Bíblia começa a ser escrita com o próprio Moisés. Sim. Né? E assim você vai indo, com o passar do tempo, quanto mais passa, mais Deus traz luz, revelação para os seus filhos. É porque ele escolheu isso e porque talvez também a gente não aguentaria receber tudo de uma vez só, né? Pastor Marcelo, estava me ocorrendo aqui o seguinte, imagina um missionário que vai numa outra localidade de uma cultura bem diferente da dele. A comunicação da verdade também tem que ser progressiva, né? Tem que ser progressiva e tem que ser de uma maneira que ela seja compreendida. Então, a comunicação tem esses dois lados, né? A teoria clássica da comunicação, o emissor e o receptor, e daí você tem que ter certeza que o que está sendo emitido está sendo compreendido da maneira como é a intenção original. A gente percebe isso nesse processo revelação e inspiração. Deus agindo durante todo o processo, no começo, durante e na outra ponta, na recepção também. É verdade. Pastor Milson, além de progressiva, por uma escolha de Deus ou por nossas limitações, que outra marca temos na revelação, falando de aspecto geral? Então, uma próxima marca é que ela é limitada. E um texto que é claro sobre isso é Deuteronômio 29, verso 29.
Ali diz que há coisas reveladas e coisas encobertas. Então, as reveladas, ali diz que são boas para nós, e as encobertas, ocultas, deixa com Deus. O problema nosso, geralmente, é fazer o contrário. A gente não dá muita atenção às reveladas e se concentra nas que não foram reveladas. E gasta tempo, recursos, né? Numa coisa que não foi revelada. E o que não foi revelado, nós não vamos entender nunca, porque não foi revelado. Quando se estuda a revelação, a gente aprende que a gente só pode entender aquilo que foi revelado. Sim. Então, todo o nosso recurso e tempo, esforço tem que ser no que foi revelado. Daí a gente vai poder entender. O que não foi, não perca tempo nisso. É como se um pressuposto de que Deus também sabe o que a gente precisa saber, né? Então, Claro. Ele revela aquilo que é Sim. importante para a gente. E há coisas não reveladas. Aliás, muitas coisas. Se cada um de nós pudesse colocar aqui no papel o que a gente não sabe, não pode saber, porque não foi ali, nós temos muitas coisas. É verdade. Né? Por exemplo, você entender a eternidade de Deus. Isso para nós não é racional. É Porque verdade. tudo que nós conhecemos teve um princípio, tudo. A gente mesmo, nossos pais, antepassados, os objetos que usamos, a nossa casa, tudo que nós conhecemos teve um começo. Agora, dizer que Deus não teve começo, nós não conseguimos entender isso aí, não foi revelado. Sobre a pessoa de Jesus. Jesus, quando veio a este mundo, era plenamente Deus e plenamente humano. Como que é isso? Não tem como saber. É uma revelação limitada para nós. A própria encarnação de Cristo? Exatamente. E assim há muitos outros tópicos da Bíblia e fora da Bíblia que nós não entendemos, que não foi revelado. O senhor mencionou aqui o texto de Deuteronômio, vale a pena ler para o nosso amigo que nos acompanha? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Agora, pastor Milson, o senhor disse que às vezes nós gastamos tanta energia no que não foi revelado. Significaria isso um desestímulo, por acaso, a gente não se aprofundar em informações que ainda são bem assim incipientes, mas que nos estimulam a pesquisa, ou isso temos que deixar para lá? Não, acontece que aquilo que foi revelado nem sempre é tão facilzinho também de entender. É verdade. Algumas coisas são fáceis, outras não. Então, eu costumo ilustrar assim, vamos supor que nós tivéssemos uma turma inteira, uma sala cheia de alunos, e fosse fazer um piquenique num domingo aí com as famílias, num certo lugar, e que esse lugar não fosse aqui no Brasil, fosse lá na África, onde há muitas pedras preciosas e há muito tempo atrás. Então, vamos imaginar, estamos todos ali, tem tanta pedra preciosa, que até um garotinho com 2 ou 3 anos, ele se abaixa, pega pedrinhas, tem um velhinho lá que você trouxe, que seria talvez o seu avô, está junto com você, ele consegue pegar uma pedrinha também e tal, mas daí tem alguém observando aquelas pedras todas e tal, e tem uma ideia. E ele sai dali, vai numa loja que ele encontra aberta, uma ferragem, compra uma picareta, uma palha, e vem ali, então ele cava mais fundo e tal, e ele pega pedras maiores, mais preciosas. Aí tem um outro que é mais esperto e teve uma outra ideia, ele vai lá e aluga ou compra uma retroescavadeira e ele vem e remexe tudo aquilo ali. Então vai ficar bem mais rico. Então veja, é proporcional ao esforço também. Tem coisas que Deus revelou e que são na Bíblia, que uma mãe, quando conta para o seu filhinho, o menininho abençoado, apesar da pouca idade que ele tem, aquele velhinho analfabeto da igreja, ele também é abençoado. Mas tem coisas reveladas que só vai entender mesmo quem gastou muito tempo, esforço e até recurso. Às vezes leva meses ou anos para entender alguma coisa. É verdade. Então, isso aí é verdade também, né? Tem coisas que não foram reveladas, não perca tempo com elas, e tem coisas reveladas. Nas reveladas há fáceis e difíceis, mas todas elas podem ser compreendidas com dedicação, oração, esforço. Muito bem. Muito interessante isso, pastor Emerson. Quer dizer que mesmo as coisas reveladas nem sempre significa que são fáceis, né? Se são sobre Deus, podem nos exigir muito, não é isso? Isso. Alguma coisa mais sobre a limitação. Eu gosto de ilustrar com um copo, né? Aqui temos um copo. Vamos supor que estivesse vazio e eu fosse ali à beira do mar, qualquer mar aí, e tentasse colocar todo o oceano dentro do copo. Eu ia conseguir? Não. O copo não tem capacidade de conter o oceano, é só um pouquinho ali. Assim também somos nós.
O conhecimento de Deus é tão vasto, tão infinito, e a nossa capacidade mental ela é pequena em comparação com tudo isso. Então, nós podemos entender e absorver somente um pouco também, né? Então, tem esse aspecto aí do limite da revelação. Pastor Marcelo, no contexto da missão, eu estava imaginando aqui, quando um missionário vai em outro lugar, ele também não vai entregar toda a revelação completa assim, né? Ele tem que haver uma certa progressividade também na comunicação, né? Sem dúvida. Progressivo, o outro princípio, a partir do que é conhecido para o desconhecido. Okay. E nem sempre o ponto de partida é o mesmo para todo mundo. Esse é um outro detalhe. Por onde você começa, qual é a trajetória dessa revelação, né? O objetivo é revelar tudo que se conhece, apresentar a palavra de Deus como um todo, mas por onde você começa? Qual é a ponte que se estabelece primeiro, né? Para então, e isso tem que ser Depende feito do lugar, das pessoas. Com muito tato, com muita oração e prestando atenção à maneira como Deus tem agido naquele lugar já antes de o missionário chegar ali. Existe um texto sobre limitação que eu queria ler aqui. Por favor. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Romanos 11. Depois de vários argumentos construídos por Paulo, ele faz uma exclamação aqui que é muito interessante. Sim. O verso 33 diz assim, 11:33. Sim. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Veja, insondável. A nossa sonda não consegue chegar até lá. Não dá. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Não dá, né? Nós temos essa limitação da nossa própria natureza mesmo. Agora, pastor Emilson, falamos de que a revelação é progressiva e é limitada, mas mesmo sendo limitada, ela é suficiente. Sim, nós não temos tudo que gostaríamos para satisfazer nossa curiosidade. Vamos continuar com perguntas não respondidas. Mas, olhando para o que Deus revelou, a gente chega à conclusão, como Ele mesmo disse, que isso é suficiente para a gente crer, ser salvo e continuar na eternidade aprendendo sempre mais. E eu queria ler aqui um texto sobre isso. Sim. Evangelho de João. João. Então, o Evangelho de João, ele possui apenas umas 10 folhas em nossa Bíblia, muito pequenininho, um livrinho pequeno. E João aqui vai dizer que ele não escreveu tudo sobre Jesus, mas o que ele escreveu é suficiente. Então, no finalzinho, capítulo 21, verso 25, ele disse: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ele usa aqui uma figura de linguagem chamada hipérbole, claro que um exagero. Não precisava o mundo todo cheio de livros, uma estantezinha para contar a vida de alguém em 33 anos de Jesus, seria suficiente. Mas ele está dizendo assim, vejam, eu não contei tudo sobre Jesus. E no capítulo anterior, que também faz parte da conclusão, capítulo 20, versos 30 e 31, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, esse Evangelho de João aqui. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O que foi dito é suficiente. Exatamente. Então ele diz, eu não escrevi tudo sobre Jesus. Não contei todos os sermões, parábolas, os milagres, encontros. É só uma partezinha. Mas isso aqui é suficiente para crer e ser salvo. Muito bem. Isso é verdade sobre toda a revelação e não só sobre João também. Excelente. Estamos encerrando o primeiro bloco. Aqui nós vimos que a revelação, que significa descoberta, é progressiva, limitada, mas é suficiente. No próximo bloco vamos falar sobre a revelação das Escrituras. Como é que Deus colocou o conteúdo bíblico na mente do escritor? Voltamos num instante. Estamos estudando o tema do fenômeno da revelação e inspiração. No primeiro bloco, vimos que a revelação é progressiva,
É limitado, mas é suficiente. Agora, pastor Emilson, há uma coisa extraordinariamente importante aqui no texto bíblico e eu acho que precisamos explicar de maneira muito clara para o nosso amigo, a nossa amiga que nos acompanha. Como é que Deus colocou o conteúdo na mente do escritor? Que recursos que Deus utilizou? Ok. Há pessoas que dizem que o papel aceita tudo e acham que aquilo que está na Bíblia foram meros homens que escreveram da cabeça deles, o que eles pensaram, imaginaram, vivenciaram. Mas a Bíblia diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, esses homens foram usados para escrever a palavra de Deus. A Bíblia não foi escrita pela mão de Deus. Deus selecionou algumas pessoas que criam nele, que o amavam, que o serviam, pecadores, mas transformados por sua graça, os preparou e no momento certo passou essa informação para eles. Agora, como que Deus fez isso? A própria Bíblia vai dizer. Então, o primeiro texto está num livro de Moisés chamado Números. Números 12, no verso 6. Números 12, 6. Sim, vamos lá. Aqui Deus está falando para os irmãos de Moisés, Arão e Míriam. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. A Bíblia foi escrita por profetas e apóstolos, homens que a gente chama inspirados por Deus. Então, como receberam essa revelação de Deus? Aqui nós temos duas maneiras, sonhos e visões. Isso mesmo. Então, hoje há cientistas que estudam os sonhos. Eles costumam dizer que nós sonhamos, todos nós, todas as noites, uma média de 25 a 30 sonhos. É muito, A hein? diferença é que alguns, como eu, quando amanhece, não lembra de nada. Acorda sem saber o que lembrou, o que sonhou. E alguns lembram de alguma coisa. Basicamente, há três tipos de sonhos. Tem os sonhos normais, que podem ser gostosos, prazerosos ou difíceis, o que a gente chama de pesadelos horríveis, mas são sonhos normais. E geralmente sonhos normais vêm da preocupação que nós temos quando estamos em vigília, acordados. Se a gente está preocupado muito com alguma coisa, é muito comum que à noite sonhe com essa mesma coisa de algum modo. O segundo tipo de sonhos são sonhos dados por Satanás. Esse só tem as pessoas que se entregaram a ele para servir a ele. Então o diabo pode revelar coisas mediante os sonhos para essas pessoas. Nós não precisamos ter medo, porque nós não vamos ter esses sonhos. E o terceiro são sonhos especiais dados por Deus com a mensagem. Esses sonhos Deus deu, de acordo com a Bíblia, até para pessoas que não eram do seu povo, que eram pagãos. Nós temos o caso lá no Gênesis do faraó dos dias de José. Isso. Nós temos Nabucodonosor nos dias de Daniel. Então, quando uma pessoa tem um sonho dado por Deus, ela não tem dúvida que Deus deu. Ela não vai perguntar se é que é de Deus, ela tem certeza. Sim. Esses próprios exemplos que nós demos, Faraó e Nabucodonosor, eles tinham convicção de que uma divindade está falando com eles por meio de sonhos. Tanto é que eles se empenharam ao máximo para poder entender aquilo ali. Então, Deus, para os seus profetas, deu mensagem por meio de sonhos. Não eram sonhos normais, eram sonhos dados por Deus com a mensagem específica. E a segunda maneira aqui, Deus deu visões. Enquanto que Deus deu sonhos para outros que não eram do seu povo, parece que visões fica concentrado só para quem é um servo de Deus. Sim. É um profeta, um apóstolo, né? E visão é muito parecida com um sonho. Se tem alguma diferença, é que no sonho a pessoa está dormindo e na visão ela está acordada. E Deus a toma naquele momento. Tem um caso interessante na Bíblia que ilustra Ezequiel capítulo 8. Ezequiel é um jovem, ele está no cativeiro babilônico, está conversando com os anciãos de Judá no cativeiro, e de repente Deus aparece e o toma em visão. E ele conta como ele se sente, como se alguém tivesse tomado ele pelos cachos do cabelo, levantado assim, e saído dele Babilônia, levado a quilômetros lá para Jerusalém. E agora Ezequiel vê o que acontece em Jerusalém. Então o corpo dele está ali na Babilônia, mas a mente dele é como se estivesse lá em Jerusalém. Como acontece quando estamos sonhando? Você pode estar dormindo na sua casa, sonhando com alguma coisa em um outro lugar também.
Então, Deus frequentemente dava para os profetas mensagem meio de sonhos e visões. Por isso que muitos livros começam assim: eu vi, ouvi tal coisa, em visão Deus me mostrou. Então, essas são duas maneiras, não são as únicas, mas são duas maneiras muito usadas por Deus para comunicar a sua mensagem, revelação, àqueles que iam escrever a palavra dele. Pastor Adolfo, interessante, trazendo isso para colocar em comparação com outras religiões. Sim. Que, num estudo pequeno que uma vez eu fiz sobre revelação nas religiões mundiais, não é incomum as pessoas nessas religiões alegarem, os seus profetas principais, alegarem coisas semelhantes, que tiveram sonhos ou visões que a divindade revelou e assim por diante, em alguns casos. Em outros casos, não. Em alguns casos, como no islamismo, a compreensão é que Deus ditou, palavra por palavra, tudo aquilo que está escrito no Alcorão. No caso já do budismo, a compreensão é que o Buda nunca deixou nada escrito por ele próprio, mas os seus discípulos escreveram os seus ensinamentos. E assim, é interessante comparar e perceber. Então, e nisso eu quero ressaltar ainda mais essa compreensão cristã, para que a pessoa entenda que essa é a maneira como Deus se revela e como a Bíblia revela que Deus revela as coisas, né? E aqui nesse ponto, Sim, interessante que muitos cristãos imaginam que tudo que escreveram na Bíblia veio por sonho e visão. Isso é verdade parcial, nem tudo. A própria Bíblia diz que não é tudo. Aqui nesse texto que nós tínhamos lido, Números 12, nós lemos o verso 6 e agora o 7, Deus continua falando. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Então observe, Deus está dizendo... outra maneira, né? Comum é falar, passar revelação por sonho e visão, mas Moisés não. Moisés é especial para mim, Deus disse. Eu falo com ele boca a boca, outra versão diz face a face. Não quer dizer que Moisés via a face de Deus, porque no outro momento ele disse, rogo que me mostres tua glória. Deus disse, ninguém vê minha face, você também não vai ver. Boca a boca, face a face, significa que Moisés ouvia a voz de Deus. Claramente, Deus falava diretamente, não era por sonho e por visão. E é interessante que o indivíduo que mais escreveu páginas da Bíblia foi Moisés. Ele escreveu os primeiros 5 livros, que são grandes em relação aos outros, Pentateucos. Escreveu possivelmente Jó, Salmo 90 também. E as informações que ele recebeu não foram sonho e visão. Foi Deus falando para ele também. Então, essa é uma terceira maneira pela qual o profeta recebe a revelação. E temos mais uma quarta do Novo Testamento agora aqui. Antes do senhor entrar ali nessa quarta maneira, haveria alguma hierarquia de importância do modo como Deus se comunica, ou todas elas são igualmente importantes? Essa pergunta é muito importante pelo seguinte, porque, na verdade, todas as maneiras têm o mesmo pé de igualdade. Não é porque é de um jeito que é mais inspirado que o outro, mais revelado que o outro. Tá? Então, Deus escolhe como fazer. Tem algumas maneiras que estamos verificando, mas todas têm o mesmo grau de veracidade e confiabilidade. Ok. Então, há uma outra maneira que aparece no Novo Testamento. Isso, Novo Testamento. Por exemplo, Lucas. Lucas é o único escritor da Bíblia que não era judeu. Sim. Todos os demais foram. E Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Ele não aparece em nenhuma lista de apóstolos de Jesus. Lucas nem sequer viu a Jesus, não conheceu pessoalmente Jesus. Lucas, ele entra na Bíblia, no livro de Atos, numa das viagens missionárias de Paulo. Ali está Lucas presente. E ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também a sequência que é Atos. Onde Lucas termina a história, o Atos continua. E lá em Atos, o Lucas costuma dizer assim, falando sobre Paulo e a equipe. Eles foram, eles fizeram, eles disseram, mas de repente ele coloca nós fomos, nós fizemos. Porque em algum momento ele entrou e começou a fazer parte da equipe, então ele é testemunho ocular também. Sim. Agora, se Lucas não conheceu a Jesus, Lucas nunca escutou um sermão de Cristo, uma parábola, nunca viu um milagre,
como escrever um evangelho tão bonito como esse que está na Bíblia? E, aliás, tem coisas que Lucas colocou no seu livro que Mateus, discípulo, não colocou e nem João, discípulo amado, colocou. Por exemplo, história do filho pródigo. Só está nele. Só Lucas. Parábola do bom samaritano. Só Lucas. Conversão do ladrão junto à cruz de Jesus. Só Lucas. E outros episódios mais. Como Lucas ficou sabendo? Então a gente podia pensar, baseado até no que a gente viu até agora, bom, vai ver então que Deus deu um sonho, uma visão sobre como foi a vida de Jesus, o ministério. Mas ele não relata isso, né? E é uma boa resposta, só que a gente sabe que não foi assim, porque Lucas está dizendo como que ele fez. Então vamos ler ali, quem sabe o pastor mesmo lê? Vamos lá, Lucas capítulo 1, Versos 1 até verso 4. Você tem a sua Bíblia? Aproveite e pegue o seu caderno e anote o seguinte: as formas como Deus colocou o conteúdo na mente do escritor. Vamos lá. Primeira forma, mediante sonhos. Segunda forma, mediante visões. E terceira forma, diretamente. Deus comunicou, falou. E agora vamos para a quarta modalidade. Lucas 1, 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então no verso 3 diz bem claro que ele fez uma acurada investigação, uma pesquisa. Ele era um pesquisador. Não ouviu Deus falar, não esteve presente lá para ver o ministério de Jesus, ele não teve sonho e visão, mas ele fez uma pesquisa. Então, qual a diferença de uma pesquisa que ele fez e a que nós fazemos para um TCC, uma dissertação, uma tese, um livro? Qual a diferença? A diferença é que ele foi assistido, guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que na pesquisa ele colocasse só o que fosse verdadeiro, bom e útil para o seu povo. Então vejam, essa é uma maneira pela qual Deus atua. E ninguém nunca tentou dizer que o livro de Lucas não foi inspirado por Deus. Ninguém tentou rebaixar esse livro, porque foi por pesquisa. Ele tem a mesma veracidade, o mesmo valor que os demais que vieram por sonho, visão ou diretamente de Deus. Quer dizer que Lucas, como pesquisador, foi orientado, assistido pelo próprio Espírito Santo para dizer isto pode, isto entra, Exatamente. isto não entra. Nos dias que Lucas viveu, outras pessoas haviam escrito já sobre Cristo. Coisinhas poucas, nós podemos chamar de folhetos, quem sabe. Um escreveu sobre uma parábola de Jesus, outro outra parábola, outro milagre, outro encontro de Jesus. Várias coisas circulavam. Entre elas, a gente supõe que algumas não eram absolutamente verdadeiras. Mas o que Lucas fez aqui? Ele leu essas coisas todas, mas ele conversou também com testemunhas oculares, com os discípulos de Cristo ainda vivos, com outros que conheceram Jesus, foram curados, que ouviram seus sermões, e ele foi guiado pelo Espírito Santo, como eu disse, para disso tudo colher só o que era verdadeiro, útil, benéfico para o povo de Deus. Quer dizer, pastor Emerson, que Lucas fez uma pesquisa bibliográfica, mas também uma pesquisa de campo, né? Sim. Ouvindo as pessoas. Entrevista, né? Talvez, se outro evangelho estava pronto, ele já consultou, né? Muito interessante. Pastor Marcelo, isso não significa que o evangelho de Lucas tenha menos valor, né? Ou desqualifique, né? Com certeza não. E prova disso é o processo histórico, está aí na Bíblia, está no cânon sagrado. Quando fazemos a comparação entre os sinóticos, ele se mostra consistente. Enfim, acho que temos todas as evidências aí para considerar, obviamente, Lucas um evangelho legítimo. Pastor Emilson, quando a gente afirma que Deus colocou conteúdo, nós estamos falando em conjuntos de informações, ou estamos falando em palavras específicas, ou estamos falando em ideias. Do que nós estamos falando? Pode ser que em algum caso Deus tenha dado alguma palavra, expressão específica, mas no geral são as ideias. Deus colocou as suas ideias, a sua verdade na mente dos escritores, para que eles transmitissem cada um de acordo com o seu próprio vocabulário, o seu estilo, sua personalidade.
É por isso, então, que quando nós estudamos a Bíblia, temos que considerar todo o contexto, temos que considerar o autor, né? Lucas já mencionou que era um autor não judeu, Mateus é um autor não judeu. Tudo isso faz diferença na hora de compreender a abordagem. É isso mesmo, pastor Acho que Marcelo? essa é a beleza, pelo menos um aspecto para a gente muito bonito da revelação. Como Deus, que a gente já mencionou em outros momentos, é tão grandioso e cheio dos seus atributos, e a gente tão limitado, e Ele agora toma essa iniciativa de revelar essas coisas que são além da nossa condição para nós, e faz por meio de pessoas como a gente. Muito legal. Cada um no seu tempo, cada um com o seu estilo literário, cada um com o seu contexto, com o seu grau de escolaridade, cada um com a sua bagagem e experiência de vida, cada um com a sua experiência com Deus também. E cada um com os seus propósitos, as suas intenções. E em tudo isso há coerência, há o acompanhamento de Deus, em tempos diferentes, em lugares diferentes e com tudo isso. Muito bom. No próximo bloco, vamos tratar do seguinte aspecto. Como é que Deus transportou o conteúdo da mente do escritor para o texto? Voltamos num instante. No programa de hoje, estamos tratando do tema do fenômeno da revelação e inspiração. No bloco anterior, tratamos de como Deus colocou o conteúdo na mente do escritor. E nós descobrimos que Deus usou sonhos, visões, Ele fez isso num processo direto, mas também houve caso de pesquisa. Há um texto muito importante agora que nós precisamos ler nesse bloco que vai tratar da inspiração do escritor, ou seja, como é que Deus transportou o conteúdo da mente do escritor para o texto que nós temos hoje, obviamente, a cópia da cópia da cópia. Eu quero que você me acompanhe em 2 Timóteo 3, 16 e 17, por favor. Pega a sua Bíblia, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pastor Milson, chama a atenção aqui, toda a Escritura é inspirada. O que significa essa palavra? Essa palavra deriva do fenômeno da respiração. Então, nós seres humanos respiramos. A nossa respiração, ela possibilita duas coisas. Uma é a vida, sem respiração não há vida, e a segunda para falar. Precisamos de respirar para poder falar. Sim. Quando nós falamos, o ar está saindo, né? Sim. Bem, acontece que nesse fenômeno da respiração, o ar, ele entra em nosso corpo, entra em nossos pulmões, esse é um processo de entrada e um processo de saída. O processo de entrada do ar em nosso corpo chama-se inspiração. Então, eu inspiro, o ar entra. E quando eu solto o ar, é sopro ou expiração. Acontece que quando Paulo escreveu esta expressão aí, ele não escreveu como está em português. Não. Toda escritura é inspirada por Deus. Ele de fato escreveu assim, toda escritura é expirada por Deus ou soprada por Deus. Ele não está dizendo que Deus fez assim e absorveu a Bíblia. Ele está dizendo que Deus fez. E quer dizer uma coisa, que a Bíblia tem uma origem, que essa origem é Ele, é Deus. Então, por que aqui está inspirada e não soprada ou expirada? Por uma simples razão que há muitos séculos, quando começaram a traduzir a Bíblia, um tradutor tomou esse texto, traduziu do grego para a língua latina. E ali, pela primeira vez, apareceu essa expressão, erradamente como inspirada. Acontece que, em muitos outros lugares do mundo, quando foram traduzir a Bíblia, pegaram essa tradução, onde estava inspirada, como base. E aí se espalhou pelo mundo todo e está assim em todas as Bíblias hoje. E vai ficar até o final. Mas toda vez que a gente ler essa expressão ou escutar, a gente deve lembrar disso. O correto é soprada. Expirada, soprada, para indicar que a origem dela é Deus.
Então, o conhecimento estava em Deus e Ele o soprou para nós, não é isso? Nesse sopro, então, Deus comunica o conteúdo. Sim. E agora, como é que esse conteúdo que está na mente de Deus, vem na mente do escritor, como é que ele vem parar no texto bíblico? Como é a participação humana? Existem várias teorias sobre a inspiração, várias. Mas de acordo com as informações que a Bíblia dá sobre o assunto, a gente crê que a Bíblia ela tem dupla autoria. Ela não tem só uma autoria, tem duas. Primeiramente, a Bíblia não é um livro humano, meramente humano. O que está escrito aqui não foi o que Paulo, João, Daniel, Davi e outros imaginaram. Não é um livro humano. Em contrapartida, não é um livro divino. Não foi Deus que escreveu lá de cima e mandou tudo aqui para baixo também. Está aí o livro, pega e tal. Tem uma dupla participação. Sim. Então, o que acontece? Qual é a participação de Deus e a participação humana? A participação de Deus é a seguinte: quando Deus se comunica com profetas e apóstolos, Ele transmite um conteúdo para esses indivíduos. E eles vão escrever esse conteúdo que Deus deu para eles também. Então, veja, as ideias, as mensagens, o conteúdo, a verdade, veio de Deus. Mas as palavras, o estilo, o vocabulário, isso é do ser humano. Então tem essa dupla participação. A Bíblia não foi escrita uma linguagem do céu, uma linguagem de Deus, uma linguagem nossa. Então, eles receberam a informação de Deus e colocaram de uma maneira que nós humanos possamos entender. Pastor Marcelo, pegando essa última fala do pastor Emilson, que o estilo do ser humano está preservado, isso não comprometeria a confiabilidade do texto? Acho que não. Pelo contrário, a nossa compreensão sobre a inspiração justamente nos garante a confiabilidade, porque garante que Deus acompanhou esse processo também, entende? Não só Ele tomou a iniciativa de se revelar, mas enquanto os homens agora, os seres humanos, descreviam no seu contexto, à sua maneira, aquela verdade divina, o Espírito Santo também acompanhava aquele processo para se certificar de que não haveria nenhuma divergência entre o que se escrevia ali e a verdade original revelada. Não nos mínimos detalhes, não é naqueles, não como um ditado, mas certamente na grande massa daquilo que foi transmitido. E só indo um pouquinho além, mais uma vez, um grande exemplo de como Deus alcança o ser humano, né? Dentro do seu contexto, dentro da sua esfera. A Bíblia é todo um processo de contextualizar a revelação de Deus. Pastor Emilson, o Marcelo falou sobre o ditado, né? Então, não cabe aqui nesta discussão a aceitação da teoria do ditado, então, né? Sim. A gente pode até acertar que num caso ou outro raro tenha acontecido isso, mas na grande parte não. Né? Então, Deus falou, mas cada um escreveu de acordo com a sua cultura, o seu conhecimento, tentando traduzir aquilo que Deus lhe havia mostrado. É importante notar como os próprios escritores do Novo Testamento usaram o Antigo Testamento. Sim. Por uma comparação aqui, a gente pode perceber que o que valia para eles não era tanto as palavras usadas, mas o significado, a ideia transmitida. Então, no Novo Testamento, nós temos centenas de citações do Antigo Testamento feitas pelos apóstolos. Mas em 99 casos, eles não citam os textos exatamente as mesmas palavras, sempre as ideias. Esse é um argumento bastante forte. É verdade. E então, a gente foca primeiramente na ideia, não tanto na palavra. O escritor tinha uma certa liberdade de usar esta ou aquela palavra, contanto que transmitisse aquilo que Deus queria dizer. Como o pastor Marcelo mencionou, o Espírito está guiando, mas o autor tem uma certa liberdade de escolher esta ou aquela expressão. Isso é muito bom, porque senão nós temos as traduções no mundo hoje e para algumas línguas não tem como traduzir certos conceitos do Novo Testamento, que a língua é muito primitiva, muito pobre, não tem o vocabulário, mas tenta colocar pelo menos a ideia mais aproximada. Não tem a palavra, mas tem uma ideia. Então isso, se não fosse assim,
nós tomamos essas traduções e dizemos, não é palavra de Deus, porque não está exatamente as mesmas palavras ali. Isso é fantástico de perceber. Por exemplo, o Novo Testamento sendo escrito em grego, descrevendo várias pessoas que estavam falando provavelmente em aramaico e às vezes em hebraico. Já há um processo de tradução. Claro. E nós conhecemos que tradução, tive o privilégio de traduzir vários livros para o português, e é um processo dinâmico, um processo onde você busca, logicamente, levar a ideia o melhor possível, mas vai ter que escolher palavras, muitas vezes, diferentes. Às vezes mais palavras para descrever uma mesma ideia, às vezes menos palavras, às vezes comparações e assim por diante. Às vezes com mais liberdade, às vezes com menos liberdade, mas é assim. O exemplo dos 4 evangelhos, eu acho que também ilustra isso. São os mesmos eventos, mas cada qual sendo descrito, às vezes, com a sua característica, com o seu objetivo em mente, com a sua bagagem cultural ali influenciando. E Deus dá essa liberdade. É bonito de ver essa variedade e só poderia, agora é uma expressão, obviamente, da minha experiência, minha fé, que só Deus poderia fazer com que um livro dessa natureza tivesse tamanha coesão a partir de todas essas experiências. E quando os evangelhos vão narrar um episódio na vida de Jesus, por exemplo, o evangelho diz assim, Jesus disse tal coisa. Sim. Você vê aquelas palavras. O outro evangelho, quando conta a mesma coisa, vai usar outras palavras, não usa exatamente as mesmas. Mas preserva a ideia, né? Preserva a ideia. Não é? Então, isso é bastante importante. Mas, além disso aí, o escritor bíblico, ele colaborava a fazer comparações. Eu vou dar um exemplo aqui. Sim. É Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, vamos lá. Aqui o apóstolo João, o autor, ele está tendo uma visão. Então ele diz assim, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. Veja, como voz de muitas águas. Depois, como voz de trovão. Não está dizendo o que era, mas é o mais parecido que ele, na sua experiência, podia dizer. E isso aparece várias vezes na Bíblia, no Apocalipse mesmo. Eu vi como que um mar de vidro. Não é um mar de vidro, mas é o mais parecido que ele e os leitores da época podiam entender, é um mar de vidro. Então, Deus não disse assim, ô João, eu quero que você escreva que é parecido com um mar de vidro. Sim. Isso aqui é do próprio João, veio dele, a autoria dele. Mas está dentro da ideia do que Deus está mostrando para ele. Então, ele tem uma participação aí, mais que meramente escrever alguma coisa. Ele tem liberdade. Ele tem uma certa liberdade. Claro que controlada pelo Espírito, né? Está observando tal, para que nada saia do que é verdadeiro e correto, tal, mas ele tem uma certa liberdade. Sabe, pastor Adolfo, que existe uma área realmente ligada à linguística, teologia e missiologia, que foca muito até no estudo desses casos de escolha de palavras para tradução da Bíblia. É bem fascinante de ver isso aí, porque você chega, principalmente numa primeira tradução para uma nova língua, e tem termos ali e maneiras de se descrever a realidade que não tem equivalentes diretos. Sim. Então, existe comitiva ou comissões de pessoas ali para, às vezes, conversar. Não, vamos traduzir seguindo qual padrão? Né? Por exemplo, a palavra Deus é a mais discutida nesses estudos, porque você chega numa língua de uma nova tribo, por exemplo, lá do Pacífico Sul, onde não existia antes, e você vai ter que escolher o que você faz com o conceito de Deus. Você utiliza a palavra que já existe para um Deus deles, local, aí. E daí você pode contaminar o seu conceito do Deus bíblico, por exemplo. Você inventa uma outra palavra para Deus. Que pode não transmitir muita coisa. Que a princípio você vai ter que ensinar todo mundo o que aquilo significa e vai dar um trabalho bastante complicado. Você pega uma palavra para uma outra coisa, às vezes amor,
por exemplo, Deus é amor, não é? Alguns vão nessa direção. Pega a palavra de amor e põe para Deus, porque a palavra que eles usam para se referir a Deus não tem como ser utilizada. Então, há uma, é um trabalhão. Para termos uma ideia, por exemplo, português é uma língua rica de vocábulos, né? Sim. Quando surgiu a terceira edição do dicionário do Aurélio, no ano 2000, eu comprei, e ali dizia que aquela edição tem 435 mil vocábulos, palavras. De lá para cá aumentou. Agora, no Antigo Testamento todinho, a língua no hebraico, a língua dos judeus, está ao redor de 7 mil vocábulos só. Agora, línguas primitivas, línguas indígenas, elas têm no máximo 3 mil vocábulos. E quando a gente quer traduzir conceitos cristãos como fé, amor, esperança, eles às vezes não têm. Então, nós temos que tentar traduzir de uma melhor maneira no vocabulário que eles têm. Eu queria dar um exemplo aqui de Isaías 1, verso 18, que é um texto muito conhecido quando se estuda na Bíblia a respeito do perdão de Deus para conosco. Isaías 1, 18. Vamos lá, texto clássico. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, o perdão aqui é comparado com a neve, que é branquinha, e a lã branquinha. Mas um missionário vivendo entre um povo primitivo, um povo indígena, ele quis traduzir isso aqui, mas ele pensou assim, mas o povo aqui nunca viu neve e não vai ver, porque aqui não tem isso. E nem um animal que tenha lã branca. Ele pensou, orou, tal, teve uma ideia. Então ele colocou aqui, em vez de ser branco como neve, como lã, branco como a polpa do coco. Tinha muito naquele lugar lá, coco. E quando se abre o coco, a polpa é tão branca como a lã e como a neve. Então, isso, a palavra de Deus é perfeita. A tradução, diríamos, perfeita. Não tem a palavra certa, lã e neve, mas tem o conceito. Se põe a palavra que está lá, não vai significar quase nada para o leitor, né? E o objetivo é esse, né? De novo, que a mensagem chegue e chegue da maneira como ela tem que chegar, com o significado original. Agora, pastor Emilson, aqui em 2 Timóteo, aliás, 2 Timóteo não, em Pedro, na carta de Pedro, 2 Pedro 1. 2 Pedro 1, 19, né? 1, 21. O finalzinho diz assim, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a condução foi do Espírito Santo. Sim. Né? O Espírito Santo, como dissemos antes, ele selecionou as pessoas nas experiências de vida antes de serem escritores. Quando chegou aquele momento de escrever, estavam aptos a isso e o Espírito Santo os guiou para que eles colocassem exatamente aquilo que fosse abençoar. Isso explica por que, dentro de um espaço de tempo tão grande e numa diversidade de autores tão grande, há um livro que aponta na mesma direção, né? Sim. Bom, nesse programa nós trabalhamos o tema do fenômeno da revelação, da inspiração. Nós vimos no primeiro bloco que a revelação é progressiva, é limitada, mas é suficiente. No segundo bloco vimos que Deus se revela mediante sonhos, visões, diretamente e também mediante a pesquisa. E no último bloco nós vimos que Deus conduziu esse processo, Deus inspirou e Ele utilizou ideias, informações e às vezes palavras específicas para que o autor colocasse isso, tirasse isso da sua mente para o texto. Ou seja, houve uma participação humana, embora respeitando a liberdade. Eu quero agradecer aqui ao pastor Marcelo por ter vindo e ter estado conosco, nos ajudando a compreender este tema, e ao pastor Emilson Reis, porque tirou seu tempo para estar conosco, e ao UNASP, que permitiu a vinda destes pastores. Você tem em suas mãos a palavra de Deus. Você sabe muita coisa sobre ela. Sabe o que nos falta? Ouvir a voz de Deus e seguir a sua orientação. Faça isso e você será feliz e um dia herdará o reino de Deus na eternidade. Que Deus abençoe você. Nos encontraremos no próximo programa Teólogos.